Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. A ideia que se tem é que caminhoneiro conhece o mundo todo. Eu mesmo conheço muitas cidades, conheço muitas estradas, e a maioria das cidades que eu passo conheço de vista. Por mais que a gente ande por esse mundão de meu Deus, a gente nunca vai ficar conhecendo tudo. Mas o que mais me desperta curiosidade andando por essas estradas são essas cruzinhas que a gente encontra. Eu sempre fico imaginando como foi aquela pessoa que viveu e que terminou a sua vida ali, nessas estradas escuras, e as estradas também não ofereciam tanta segurança. Como hoje, muitas vezes, estradas aí pelo Brasil não oferecem muito. E eu conversando com o Sr. Bernardino, ele me contando. Por muito tempo eu andei com maço de vela no porta-luva do caminhão. Por muito tempo. E isso já me despertou a curiosidade, né? Um caminhoneiro carregar um maço de vela no caminhão é a primeira vez que eu escuto alguém falar. E a gente conversando justamente sobre cruzinhas e capelas na beira da estrada, que muitas vezes a gente passa, sabe que ali ficou alguém ali, a vida de alguém terminou ali. Aí o Sr. Bernardino me falando, eu vejo uma cruzinha hoje em dia, graças a Deus, eu consegui me libertar, sabe, do medo que eu tinha. Porque quando aconteceu comigo uma coisa muito esquisita, eu passava por essas cruzinhas assim, eu ficava com medo, né? E a gente notava o nervosismo dele contando essa história. E eu perguntando para ele, mas Sr. Bernardino, o senhor carregar um maço de vela dentro do porta-luva do caminhão, mas pra quê? É justamente por causa dessas cruzinhas que a gente encontra na beira da estrada. Eu vou contar pra você. Naquela época não é que nem hoje, que você anda nessas estradas bonitas, nessas estradas boas. Lá antigamente as estradas eram tudo estreitas, tinha cada curva, rapaz. Muitas vezes você tinha que quase parar o caminhão para fazer. E essas coisas aí é por isso que acontecia muito acidente. Os caminhões não corriam tanto, mas as estradas eram muito mais perigosas do que é hoje. Você andava antigamente, você via muitas cruzes na beira da estrada. O povo se acidentava demais. E os caminhões de antigamente não tinham freio que nem hoje, não. Não era bom de freio que nem os caminhões é hoje em dia, não. Antigamente o povo sofria muito. Eu vinha subindo uma subida, de repente o caminhão perdeu a força. Perdeu do nada a força. E ele contando daquele jeito dele, sabe? Mineiro lá de São Sebastião do Paraíso, aquele sotaque carregado, um senhor já de idade, já que gosta muito de andar pro mundo ainda, de viajar ainda. Viajar é minha vida, seu Márcio. Viajar é minha vida. Olha, enquanto eu puder estar dando a minha viaginha, andando pelas estradas aí, só que eu já não vou muito mais longe. Eu já fico mais por perto de casa. Agora eu tô morando em Ribeirão Preto agora. Mas enquanto eu puder estar viajando pra lá, pra cá com o meu caminhão, eu vou viajar. Eu gosto muito das estradas. E ele contando do jeito dele. Rapaz, eu vinha subindo uma estrada, olha, era uma serra pesada, de repente o caminhão perdeu a força. O caminhão perdeu a força do nada. Eu acelerava, o caminhão ia subindo devagarzinho, ia parando. E eu, antes de parar tudo, ainda consegui encostar o caminhão no acostamento. Estreitinho o acostamento, mas eu consegui parar. E já era bem tarde da noite já. E eu, depois dessa subida, ia descer uma serrinha. Logo eu ia chegar na primeira cidadezinha. Mas ali o caminhão não foi mais. E eu fiquei com medo. Para quem vinha lá de cima, que ia voltar para subir essa subida, se encontrasse esse caminhão meu na beira da curva ali, era perigoso bater na traseira. Eita, mas eu passei um medo danado. Eu fiquei ali dentro, tentando achar o problema do caminhão e não conseguia. Mas você sabe, né, seu Márcio? A gente, quando é motorista, a gente já sabe o caminhão que tem, a gente já sabe até os problemas que dá. Mas eu não consegui entender. O caminhão tinha força,
para subir aquela subida muito mais carregado do que estava. E ele perdeu a força. Eu olhei o motor, eu olhei embaixo do caminhão. Era como se tivesse alguma coisa amarrada no caminhão que não deixava ele sair. Ainda bem que deu tempo de eu parar na beirada da estrada. Mas eu fiquei com medo. Quem passasse por ali naquela curva e via traseiro do meu caminhão era perigoso bater. O ar do caminhão começou a acabar. Para quem trabalha com caminhão sabe que o sistema de freio do caminhão é baseado a ar. Se o caminhão não estiver funcionando e não tiver ar nos tambores, o caminhão não para. E ele contando, pois é, rapaz, muita gente se acidentou ali naquela descida. Eu conhecia aquela estrada ali, eu sabia que a descida era pesada, por isso que eu resolvi parar. E uma que o caminhão não ia mais mesmo, como se alguma coisa estivesse segurando o caminhão ali. Eu acelerava esse caminhão, eu acelerava e não ia. E até que esse caminhão apagou, não foi mais. Eu dei partida, de tanto que chegou a acabar a bateria do caminhão. E eu ali fiquei parado, olhando, tentando encontrar a solução para o caminhão e não conseguia. Olhei tudo, olhei motor, olhei o câmbio. Era como se alguma coisa tivesse amarrado meu caminhão ali e ele não conseguia sair. E eu fiquei parado ali, já era tarde da noite. E eu ali sentadinho do lado do caminhão, pensar o quê? Vou ficar aqui esperar amanhecer o dia, eu vou atrás do mecânico. Por mais que a gente entenda, tem que ter um mecânico que entende mais que a gente e consegue resolver o problema pra gente. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Por mais que a gente entenda, tem que ter um mecânico que entende mais que a gente e consegue resolver o problema pra gente. Mas aí antes de deitar, na verdade, antes de deitar eu acho que eu vou fazer ali um fogo ali perto do caminhão ali com uma lata de óleo. Eu vou tentar fazer um fogo ali antes para sinalizar se vier alguém, para enxergar meu caminhão de longe, porque como a bateria do caminhão acabou, ninguém vai ver esse caminhão na curva aí, perigoso bater na traseira. E naquela época o pessoal tinha o costume, o caminhão quebrar na beira da estrada, pegar lá uns galhos de árvore, pôr um pouco de óleo diesel numa lata com um pedaço de pano e fazer fogo para sinalizar. Antigamente o pessoal fazia muito isso. Isso é o Bernardino contando. Mas rapaz, você sabe que aquela noite ainda para ajudar tava um frio danado. E eu ali dentro da gabina do caminhão ali, um frio. Eu acabei falando, acho que não vai ter perigo não. Não vai ter perigo não. Vou me deitar aqui. Amanhã cedo eu arrumo um mecânico. E eu peguei e deitei ali na cama do caminhão. O caminhão que eu trabalhava era um caminhão bom, viu, Samar? Eita, o caminhão era um caminhão bom, era um Fenemê bonito. Eu me deitei dentro daquele caminhão ali, preocupado, pensando no que podia estar acontecendo com ele. Nunca aconteceu uma coisa parecida. Não tinha quebrado nada, não tinha escutado quebrar nada. De repente o caminhão perdeu a força. Eu deitado e tentando achar a solução na minha cabeça para o que tinha acontecido com aquele caminhão. E eu dava aquelas cochiladas e eu escutava o caminhão passar do meu lado assim. Eu não sei se eu estava sonhando, se eu estava variando. Passava o caminhão do meu lado, eu despertava, eu olhava assim para fora, não era nada. E aquilo foi me martelando a cabeça. De repente eu escutava passo do lado do caminhão. Eu imaginava, mas será que tem alguém do lado? Eu não estava carregado com uma carga tão valiosa. Naquela época também não tinha tanto ladrão na estrada. E eu ali deitado, eu escutando gente passar do lado do caminhão, eu olhava assim, apesar de ter tudo escuro. Naquela época, nem uma lanterna a gente usava. Mas eu olhava assim, eu não via ninguém. Eu fiquei assim assustado. Eu escuto o passo, uma risada, como se tivesse uma criança rindo, conversando. Eu olhei para fora, não vi nada. Aí me deu a ideia. Eu vou pegar umas latas de óleo e vou pôr fogo lá e vou sinalizar e fica um pouco mais claro aqui. Mas eu desci do caminhão, eu desci olhando para ver se eu via alguém, porque eu não lembro se eu sonhei, eu não sabia se eu sonhei. Eu escutei risada de criança, eu escutava a gente passar do lado do caminhão, mas eu achava que era a minha preocupação. Aí eu peguei as latas que eu tinha no caminhão, as latas de graxa. Ainda me lembro bem da marca da graxa que nós usávamos muito, é a graxa Marfac. Nós sempre tinha dessas latas de graxa no caminhão. E eu tinha lá umas latas vazias, e eu coloquei umas estopas dentro, e coloquei um pouco de óleo diesel, e fui lá para a traseira do caminhão, mais ou menos a uns 20 metros, e pus fogo. Pelo menos ficava sinalizada nessa barra. É isso que eu pensei. E eu tô lá, no último fogo, na última lata do caminhão. Eu tinha colocado uma bem lá pertinho do caminhão, e a outra mais ou menos a uns 20 metros mais ou menos, e a outra eu ia pôr, que já dava para quem vinha na curva lá de longe ver. Quando eu tô olhando lá, eu tô colocando fogo na última lata que eu olho na traseira do caminhão,
eu tô vendo uma criança ali, bem pertinho do fogo. Uma criança, de longe eu vi aquela criança, naquela claridade do fogo, eu vi aquela criança. Eu já dei um grito, ô menino, esse menino nem olhou, mas que raio que esse menino fazendo uma hora dessa aí? Eu fiquei até assustado. Eu pus fogo nessa última lata e vim vindo, pra ver o que tá acontecendo, o que era esse menino aí, que tava ali na primeira beira do caminhão. Olha, eu não vou lembrar certinho a hora, mas eu acho que já passava da meia-noite. Eu procuro esse menino e tô ali procurando e não vi mais. De repente esse menino sumiu, que eu vinha vindo firmando os olhos nele, até que eu tava vendo ele. Com uma distraçãozinha que eu tive, esse menino sumiu. Eu cheguei em perto do caminhão e gritando, ô menino, onde você tá? Quem que tá aí? Ô menino. Mas era mato dos dois lados. Que raio de um menino num lugar desse. Eu ficava aqui preocupado. Na época, a gente andava muito pelas estradas, a gente encontrava muita criança na beira de estrada, mas era perto de lugar que tinha gente morando, vila, perto de cidadezinha pequena. Mas de noite, na madrugada, a criança sozinha na beira de estrada, isso é que é difícil de ver. Pois olha, eu procurei esse menino, eu gritei, e tava ventando, sabe, era uma noite esquisita. Sem contar que o frio começou, já tava frio e começou a esfriar mais ainda. Eu imaginava, mas da onde saiu esse menino? Ô menino, mas nada. Cansei de ficar gritando ali procurando. Eu entrei dentro do caminhão e fiquei ali preocupado, pensando, e de vez em quando eu olhava pro retrovisor. Para ver se o fogo estava aceso lá, porque o sono tinha ido embora mesmo. Eu já estava juntando a preocupação do caminhão tá quebrado, a preocupação com aquele menino na beira da estrada, a preocupação de saber que eu ia atrasar minha carga. Então eu fiquei sentado ali, eu nem deitei na cama, eu fiquei sentado ali no banco do motorista ali, olhava de vez em quando pro retrovisor. Quando foi umas horas da madrugada, o cansaço pegou e eu dava aquela pescada. Pois olha, você acredita, seu Márcio, que eu escutava caminhão passar, carro passar, e eu abria os olhos assim e não via nada? E quando de repente eu começo a escutar passo de volta do caminhão de novo, que eu olho pro retrovisor lá numa das latas de fogo que já tava quase apagando, que eu olho pro retrovisor, aquele menino lá no pé do fogo de novo. Ah, mas daí eu não pensei duas vezes. Eu desci correndo do caminhão e fui em direção àquele menino de repente, Mário. Olha, me arrepia de falar. Aquele menino sumiu. Na minha frente, aquele menino sumiu. Aí eu comecei a pensar, falei, isso aí não é coisa desse mundo, não. Não é coisa desse mundo, não. Eu já fiquei com medo. Olha, eu não sou muito medroso, mas aquele dia eu fiquei com medo. Pois olha, nesse nervoso tudo, deu gritando esse menino, deu tacando fogo nessas latas na beira da estrada para sinalizar. E quando penso que não, o dia começou a amanhecer. Eu falei, graças a Deus que o dia amanheceu. O fogo já tinha apagado das latas. Eu dei mais uma olhada no caminhão e eu não conseguia entender o que tinha acontecido com aquele caminhão. E de onde eu estava, a uns 8 quilômetros, eu conseguia ver a cidadezinha que eu ia passar por ela. Que na verdade eu ia até parar por ali para jantar, para fazer um lanche, qualquer coisa. Eu até ia parar naquela cidade, talvez até ia posar lá. Aí amanheceu o dia, estava já bem claro, peguei uma jaqueta que eu tinha, tranquei o caminhão, falei, eu vou descendo de a pé, eu vou tentar achar um mecânico. Eu nem sei se naquela cidade tem um mecânico, mas eu vou tentar. E eu descendo a pé, quando eu já tinha dado mais ou menos uns 2 quilômetros, passou um senhor com um Ford, eu dei com a mão e ele parou para mim. Ô, você tá indo para onde? Eu tô indo para a cidade ali, o caminhão meu ali tá quebrado ali em cima ali, eu tô indo ver se eu arrumo um mecânico. Ah, eu vi o caminhão do senhor ali em cima ali. Eu tô descendo lá, monta aí que eu levo o senhor. E eu montei no caminhão desse homem, estamos descendo, era pertinho, não era tão longe. Era longe para ir de a pé, mas para ir de condução era mais perto. Aí eu conversando com ele, que na noite que o caminhão parado ali, eu tô ali desde ontem à noite, e precisava ver que eu não estava conseguindo entender que o caminhão tinha acontecido. Aí esse senhor que me deu carona falou, olha, se não me engano, na entrada da cidade ali tem um postinho, e no fundo do posto ali tem um mecânico. E eu acho que é o único da cidade ali. Aí, conversando, só que não toquei nada no assunto, não falei nada pro homem, me largou ali no comecinho da cidade, nesse posto. Tava chegando ali um pessoal ali, eu perguntei se tinha mecânico. Pô, tem um mecânico aí, ele sempre tem ajudado o pessoal aí nessas estradas aí. Logo ele chega aí, se eu espero um pouquinho, logo ele chega aí. Aí o pessoal ali, tomei um café com eles ali, que ofereceram, o pessoal, gente boa demais. Fiquei esperando que a pouco chega o mecânico. Aí eu comentei com ele, falei, eu tô com o caminhão quebrado aqui em cima, aqui, o senhor não podia ir lá junto comigo pra dar uma olhada?
Aí o mecânico olhou pra mim e falou, você tá lá em cima no pé da curva lá, né? Eu passei lá de madrugada e eu vi mesmo. Eu imaginei que logo cedo você ia vir me procurar aqui. Eu só não parei lá porque eu tô sem ferramenta, sem nada. Nós vamos lá ajudar você. Só esperar um minutinho pegar minhas coisas aqui e a gente sobe lá. Esse mecânico tinha uma Rural Willys, bonita. O seu Bernardino contando pra mim com detalhes os carros da época, eu só anotando, só guardando na cabeça. E o mecânico pegou as ferramentas dele e eu vi que o mecânico ali puxou da gaveta. Olha pra você ver, o mecânico puxou da gaveta ali umas 3 ou 4 velas e pôs no bolso de macacão. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Eu até estranhei aquilo, saboiando de longe, mas não perguntei nada. Aí montamos nessa rural dele, estamos subindo. Eu achei estranho, mas nem perguntei. E na subida ele falando pra mim, falou, olha rapaz, sempre quebra caminhão aí. Mas você quer que eu vou contar uma coisa pra você? Você vai ficar admirado. Nisso eu já tinha feito amizade com ele, porque caminhoneiro você sabe como que é, né? E o mecânico perguntando pra mim, você tá ali desde ontem à noite, é? Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Nós vai chegar lá, seu caminhão vai estar bonzinho. Eu até estranhei, falei, esse mecânico tá falando pobrinho aí. Mas por que o senhor tá falando, senhor? Ali naquela subida ali, eu sempre para caminhão ali, de repente do nada, quando eu chego lá para consertar, o caminhão não tem nada. O senhor não é o primeiro que acontece isso não. E eu tenho uma explicação para isso, mas vamos chegar lá primeiro, depois na conversa. E aquilo, aí ele ficou quieto o resto do trecho ali, e eu pensando naquilo, falei, mas o que esse homem quis dizer para mim? Vai pra você ver, a gente conversa com as pessoas, a gente não tem ideia do que as pessoas sabem. Cheguemos lá no caminhão, deu uma olhada pra lá, pra cá, o mato naquela época, na beira da estrada, estava alto. E ele falou assim, olha, seu Bernardino, o senhor monta ali no caminhão ali, o senhor dá partida, ele vai pegar. Eu já tinha quase acabado com a bateria do caminhão, quase acabado de tanto da partida na noite anterior, que eu tinha certeza que ele não ia pegar. Eu acho que juntou o último restinho de força que ficou na bateria descansando ali o resto da noite ali, as últimas energias deu para dar partida nesse caminhão. E o caminhão pegou, e funcionando ali, ele com a chave na mão, com a estopa na mão, olha, você pode tentar arrastar esse caminhão, engata primeiro e sai, que ele, não, mas ele não vai sair, não, mas tenta. Pois eu engatei primeiro nesse caminhão e fui arrancando, e não é que o caminhão saiu do lugar, sendo que na noite anterior ele não saía nem do lugar, e esse caminhão eu engatei primeiro, ele saiu do lugar, ele saiu até conseguir pôr ele na pista assim. O mecânico deu risada, você não é o primeiro não, mas encosta ali que eu vou mostrar para o seu problema do seu caminhão. E aquilo eu tava ficando já sem entender nada, porque você sabe, né, o caminhão quebrou, né, seu Marcos? O caminhão quebrou, fiquei na beira da estrada, sem saber o que tinha acontecido. Como que o caminhão pega no outro dia cedo, eu engato primeiro, o caminhão sai, sendo que o caminhão não tinha força nem para acabar de subir a subida ali. É uma coisa misteriosa, e aquilo foi na minha cabeça assim, eu sem entender nada. Eu encostei o caminhão no acostamento um pouco mais para frente, e foi lá para agradecer ele, e para pagar nessa viagem que ele veio, para perguntar, para tentar me esclarecer, pôr a ideia no lugar. Aí o mecânico falou, talvez o senhor não acredita, mas o que eu vou contar aqui pro senhor não é a primeira vez que acontece, e eu vou explicar, e tomara que o senhor entenda, e se o senhor entender, eu peço um favor pro senhor. E eu prestando atenção naquela conversa dele, ele pegou um facão que tinha atrás ali do carro dele, olha, vem aqui pro senhor ver. E foi pro lado do acostamento, bem do ladinho onde estava o caminhão, ele foi assim derrubando aquele mato que tinha, rasteiro, sabe, era um mato rasteiro, tinha uns colonhão assim, ele foi derrubando, quando ele pensa que não, eu junto com ele ali, ele descobriu uma cruzinha. Eu não tinha visto cruzinha, eu não tinha visto nada na beira da estrada, mas também de noite, apavorado, do jeito que eu tava, e ele falou, o senhor tá vendo essa cruzinha aí? Aí ele enfiou a mão no bolso assim, me arrancou 3 velas. As 3 velas que eu tinha visto ele colocar no bolso lá na oficina dele, que eu tinha até esquecido. Ele arrancou as 3 velas, pegou um fora, ele deu uma vela pra mim, ele pegou uma pra ele, pôs uma no pezinho da cruz. Aí ele falou assim, ó, o senhor acende essa vela aí, o senhor acende essa vela. E ele deu fósforo pra ele, acendeu aquela vela no pezinho da cruz, e ele acendeu outra e acendeu aquela uma que ele pôs primeiro no pé da cruz. E eu sem entender nada, falei, mas o que acontece? Falei, olha, seu Bernardino, essa curva aqui, ela tem um mistério aqui que não é sempre que acontece, mas o senhor não é o primeiro. E acontece que nesse ponto aqui,
morreu um senhor e nesse carro que esse senhor estava, tinha um menininho doente. E esse menininho, por falta de socorro, ele morreu também. E o pai dele, então, o povo lá da cidade ergueu essa cruzinha aqui. E não é, depois daquele tempo, passado um tempo, sempre passa um carro por aqui, sempre passa um caminhão, enrosca aqui, não vai e perde a força. O senhor não é o primeiro que eu atendo aqui, que eu venho socorrer, mas o caminhão para, o carro para aqui, ele não vai mais. Dependendo do dia, dependendo da noite, ele não vai mais. Até no pezinho dessa cruz aqui, ele não vai mais para frente, como se alguma coisa segurasse. E depois que a primeira pessoa que aconteceu isso, que era uma pessoa religiosa, que estudava no seminário e fez até uma oração, depois que soube dessa história e pediu para quem parasse aqui, acendesse uma vela, fizesse uma oração no pezinho dessa cruz, ia ajudar muito aquela alma que ficou ali. Então, depois da primeira pessoa que eu ajudei aqui, eu acendo isso daí, e por curiosidade, quando eu vou lá para socorrer, não tem mais nada de problema. E eu, depois que eu comecei a falar para quem eu venho socorrer aqui, sabe, sempre eu estou acendendo uma vela. Olha, já fazia mais de 3 meses que eu não tinha acontecido isso. O último foi o carro de uma moça, foi de tardezinha. O carro da moça parou bem no pezinho da cruz ali. E ela viu o menininho justamente atravessando o asfalto e entrando aí, ela parou o carro. Ela parou o carro para ver o que tinha acontecido, que criança era aquela, e ela entrou ali, tem um pedacinho ali, procurando essa criança, gritando, e não viu nada, e dali em diante o carro dela não foi mais, nem na partida pegou. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Então, essa história que eu estou contando para o senhor, eu não sei se o senhor acredita, mas se o senhor puder passar, o senhor acender uma vela, pôr aí no pezinho da cruz aí, eu agradeço muito, senhor, e eu não vou nem cobrar nada para o senhor do serviço. Isso faz tempo já, faz muito tempo. Essa história ali todo mundo na cidade já conhece. Então, por curiosidade, seu Márcio, ele contando para mim, por curiosidade, eu dava sempre certo eu passar naquela estrada ali, mas eu sempre que eu passava, eu parava ali, no azeite de medo, procurava passar de dia. Eu passava ali e acendia uma vela. E muita gente disse que viu aquele menininho atravessar a pista de longe. Eu tive mais azar, ou sei lá, se talvez sorte, de ver esse menino de noite, na beira da fogueira que eu tinha feito. Mas é dessas histórias que a estrada vive aí, que tá cheio, né? Quando eu passo por uma estrada que tem uma cruzinha assim, se eu puder parar, fazer uma oração ou acender uma vela. Agora faz muito tempo que eu não carrego vela mais no caminhão, mas até pouco tempo atrás eu tinha. Aí no porta-luva do caminhão, maço de vela. Até pouco tempo atrás eu tinha. Então o São Bernardino me contando essas histórias, e eu sempre que passo e sempre que passei por essas cruzes ficava imaginando essas histórias. Hoje muito mais pensativo quando eu passo em respeito, eu faço sinal da cruz. Claro que eu não carrego maço de vela dentro do caminhão, porque hoje em dia essas estradas que a gente anda, muitas delas são pedagiadas, nem permite mais você colocar a cruz à beira da estrada. Mas o povo de antigamente tinha muita crença nessas coisas. E o São Bernardino falou, rapaz, eu conheci um mistério muito importante, né, seu Mário? Pois eu vi aquele menino como se ele estivesse vivo, no pé da fogueira da lata que eu fiz. Era um menino bonito, viu, seu Mário? Que pena, né? Que pena. Uma vida tão nova terminar daquele jeito, né? E eu quero agradecer você que tem se tornado nosso apoiador, me pagando aquele cafezinho e curtindo nossos episódios exclusivos lá no YouTube. E se você que estiver ouvindo quiser nos ajudar a continuar com o nosso projeto, aí através do apoia-se/SE Rádio Sobrenatural. Ali com uns R$7, um cafezinho na estrada, você me ajuda a melhorar nossos equipamentos e a incentivar o nosso trabalho. Para você que gosta dos nossos causos, e se tiver algum caso, entre em contato com a gente. Deixa um comentário para nós no canal do YouTube, ou no Spotify, ou no seu agregador que der para deixar um comentário. A gente fica muito feliz de saber que você está gostando. E se tiver alguma história para contar para nós, entre em contato na nossa DM, que está na descrição dos nossos episódios.